Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui ao vivo para mais uma conversa com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Fialho, eu sou mentora de conceito de marcas e eu trabalho há mais de 20 anos em home office. E recentemente, a prática do yoga e da meditação me ajudaram muito em ficar ainda mais reclusa, né? Que a gente teve que ficar bastante tempo aqui. Eu ainda estou em isolamento social. Então, para conversar com vocês, eu convidei hoje o Rui Borges, que ele não só é professor de yoga, como de meditação, e ele passou algumas semanas fazendo uma prática de meditação gratuita para as pessoas que queriam acompanhar e para melhorar também um pouco essa situação nossa aqui de home office, de reclusão. Tô tentando chamar ele aqui, vamos ver se eu consigo. Essas coisas que acontecem, né? Deixa eu ver se eu por aqui eu consigo. Gente, por que não consigo chamar Rui? Por que não consigo chamar Rui? Aquelas coisas de ao vivo. Vamos ver se deu certo agora. Está conectando, deu certo Opa, agora! Tudo bem? tudo bem? Essas coisas ao vivo são legais porque tem uns Tá vendo? aplaudindo. Tem umas emoções, né? Tem aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe É, também. também, né? Tudo E bom, aí, gente? Esse Marcinha, é o tudo Rui, bem? vou deixar ele se apresentar. Tudo jóia. O Rui é Oi, professor gente, de boa yoga noite. e de meditação. E Exato. conta pra gente, Rui, como é que surgiu a ideia de você fazer aquele projeto da Meditando às 8? Então, bom, como a Márcia falou, né? Meu nome é Rui Borges, eu sou professor de yoga e instrutor de meditação também. Hoje em dia, estou guiando práticas baseadas em mindfulness, né? Atenção plena. E aí eu queria fazer uma pergunta agora para vocês, que é assim, como é que está a atenção de vocês nesse momento? A atenção de vocês está aqui de verdade? Vocês estão aqui ou é só o corpo físico que está por aqui e a mente está pensando no jantar, em alguma atividade que precisa fazer amanhã, depois da manhã, né? Eu acho que esse é o nosso principal desafio, né? Estar presente. E a gente vem notando, né, que as pessoas do modo geral, nós ocidentais, aí a gente não fica presente, a gente não está aqui. Né? A gente está sempre em algum outro lugar que não é aqui, por incrível que isso possa parecer. Né? E aí a ciência tem mostrado que tem esse não estar presente tem causado muitos problemas, né? Problema mental nas pessoas. Olha, você deu E uma aí, congelada. pegando um gancho, Deu uma congelada de repente. melhorou? Voltou? Para mim você está Voltou. normal. Tá. E aí, pegando um gancho nesse momento de pandemia, de isolamento social que a gente viveu aí, né, e de certa forma ainda está vivendo, muita gente ficou com esses problemas de saúde mental e tal, começaram a se agravar, né? E porque a gente começou a perceber que a gente não tem muito controle das coisas, né? E um problema como esse da pandemia que a gente viveu, né, e está vivendo, desse vírus que o mundo inteiro está sofrendo com esse problema, a gente não tem controle sobre isso. Né? Por mais que a gente crie a ilusão na nossa mente que a gente controla, a gente não controla. Né? E aí gera o primeiro problema, que é a ansiedade. Né? Você começa a pensar eu preciso. Quando é que eu vou ter minha vida de volta? Quando é que eu vou poder viajar? Quando é que eu vou poder fazer isso? Quando é que eu vou poder fazer aquilo? E você não tem a resposta, porque você não tem o controle dessas coisas, né, desse problema específico, né, que a gente está comentando aqui.
E aí você entra num loop de pensamentos que vai te deixando cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso, cada vez mais ansioso, e que as pessoas não conseguem sair desse loop de pensamentos, né? E a meditação vem para ajudar nesse problema. Então, assim, eu acho que na pandemia, nesse problema que a gente viveu, muita gente talvez já tivesse alguma questão de ansiedade e tal, mas você disfarça, né? Com o dia a dia, com o trabalho, com uma viagem, com alguma coisa. E a pandemia veio mostrar que a gente precisa saber lidar com nossas emoções, com a gente mesmo, né? A gente não tinha A muito, a gente não gente está viveu um isolamento acostumado a não, social. não. A gente quer controlar tudo, né? A gente não está acostumado a simplesmente não poder controlar as coisas, né? E aí, numa situação Exatamente. dessa, perder completamente as rédeas, ficar no barquinho à deriva, É, é complicado. é super complicado, né? E aí, assim, aí a gente traz, assim, para, sei lá, dados e fatos, né? A Organização Mundial da Saúde falou que o Brasil é o país campeão de pessoas com ansiedade, né? Em É 2019, a mesmo? gente tinha em torno de. Em 2019, a gente tinha 19 milhões de pessoas com detectada e diagnosticada, né, com ansiedade. É um problema super sério, né? O brasileiro é um Nossa. povo, um povo ansioso, né? Isso é uma questão grave, né? E outro dado também que eu trouxe que é super, super alarmante, até que é o número de suicídios, né, que acontece no Brasil. A cada 45 minutos tem uma pessoa que se suicida no Brasil, né? A cada Eu 40 soube segundos recentemente um uma rapaz pessoa. jovem. Exatamente. A cada A 40, ansiedade vai 40 tomando segundos conta, uma a pessoa se pessoa suicida no acha que mundo, né? esse é o único. Que É a isso, única, não tem gente? saída, né? Pois é. São números tristes, né, alarmantes e tal. E eu acho que essas práticas contemplativas de yoga, meditação, ajudam bastante nesse processo, né? Te dá Sim. uma clareza mental, desacelera os pensamentos, enfim, tem vários benefícios super legais que, que essas práticas trazem para a gente, para o nosso dia a dia, e que quem sabe usar, quem começa a praticar, começa a colher os benefícios. Obviamente não é um remédio, né, que você toma 10 minutos depois e você está bem. É um Pois é, processo. inclusive, Rui, muita gente tem uma ideia errada, não só da meditação, quanto do yoga, porque eu tinha. Eu fui Uhum. fazer yoga por prescrição médica, sabia? A Ah, não médica sabia. falou um dia pra mim: acho que você devia fazer yoga. Eu falei: é um saco esse negócio, é uma chatice. Não quero. É. Mas fui, obediente, né? Fui. Me Uhum. apaixonei, eu fui fazer uma aula teste, me apaixonei na primeira aula, falei: é isso que eu quero, adorei. E eu já não sei nem mais há quantos anos eu faço, acho que eu faço uns 5 anos. E a É. meditação eu tinha uma ideia completamente errada também. Então explica mais como é que funciona para quem não conhece isso. E essa história de mindfulness, todo mundo fala de mindfulness, e na verdade poucas pessoas sabem o que isso é. Então, vamos Vou por botar o parte, né? título aqui da Assim, live. legal. É, eu acho que tem um certo preconceito dessas práticas de yoga e meditação, principalmente, né? Então, a meditação eu canso de ouvir falar, várias pessoas comentam comigo, né? Ah, meditar não é para mim não consigo ficar parado, entendeu? Mas assim, aquela imagem de uma pessoa de pernas cruzadas em lótus ou Quem meio mais precisa. lótus, num alto de uma montanha, naquela visão, né? Aquela coisa meio paraíso, aquilo ali é só uma figura ilustrativa, que não representa que o seu corpo está parado, representa que a sua mente está desacelerada. Então, Uhum. o mindfulness veio para mostrar que a gente pode fazer meditação de qualquer forma, comendo, correndo, bebendo água, lavando louça, enfim. Você pode fazer isso de várias formas, né? Que é o fato de você estar presente, né? Esse que é o grande desafio. Então, o Mindfulness nasceu
ele é uma prática de meditação budista, né? A origem dele é uma prática budista. E na década de 70, aproximadamente, um médico americano que é praticante de yoga, praticante de meditação budista e tal, ficou no mosteiro e fez um ano sabático, ficou no mosteiro, o Dr. John Kabat-Zinn, e descobriu essa prática, começou a praticar, e ele falou, caramba, essa prática é uma prática muito legal e vai ser muito útil para os meus pacientes. Mas eu tenho que Olha, tirar a espiritualidade dessa prática. Eu tenho que transformar essa prática, que é uma prática contemplativa, espiritual, numa prática laica. Então virou uma meditação laica, entendeu? Sem uhum. conotação religiosa ou espiritual. Trouxe para os Estados Unidos, começou a praticar com seus pacientes, muitos deles pacientes terminais, e tiveram ótimos resultados, né? E aí, quando começou a ter, obviamente, ele trouxe como uma técnica, né? Não uma meditação espiritual e tal, uma técnica de atenção. Você precisava manter a sua atenção, o seu foco no presente. E aí começou a ter resultados. Ele era um médico da universidade do Departamento de Medicina de Harvard. O Departamento de Medicina começou a se interessar pela técnica que ele trouxe, inovadora pra caramba, para aquela época, e começou a se fazer alguns estudos, né? E aí vários outros médicos e neurocientistas começaram a estudar, né? E uma médica que foi muito representativa aí nesse cenário. Você está me ouvindo? Parece que Eu tô te ouvindo. Tô. tá. Uma médica que foi muito, muito importante nesse cenário foi a doutora Sara Lazar, que ela começou a fazer testes em massa com pacientes, com tomógrafos super modernos e tal, Nossa. para avaliar o que acontecia com o cérebro das pessoas que praticavam essa técnica, né? Que é uma Mas ela fazia, meditação. Rui, ela fazia esses testes com a pessoa praticando ou fazia com as pessoas que tinham o hábito de praticar? Ela fazia grupos de testes, então ela pegava um grupo de testes que não meditavam, que não tinha essa prática, e comparava com outro grupo de pessoas que tinham a prática de meditação regular. Né? E depois de 6 meses, um ano, botavam essas pessoas em tomógrafos e avaliavam o cérebro das pessoas, para entender como é que o cérebro das pessoas, qual a diferença do cérebro das pessoas que meditavam e que não meditavam. E os resultados foram surpreendentes, né? Olha Foram isso. assim, mágicos, entendeu? Então, É, para você ter uma ideia, pode ir. eu te perguntei porque eu queria saber exatamente isso, se o resultado era durante a prática, se você, é Uhum. como se fosse uma coisa assim, cuidando de um sintoma. Imediata. Não cuida de um sintoma, ela cuida de uma doença, porque aquilo tem um efeito prolongado. Exatamente. Com o passar do tempo, percebeu-se, os estudos mostraram que o efeito é prolongado, exatamente isso que você falou. Então, e você não perde. Então, mesmo que você sempre tenha uma prática regular, e aí você para uma semana por algum problema, por alguma questão, o seu cérebro não volta, ele Aham. continua naquele estado ali. E O aí começaram a benefício se fazer mantém. o benefício se mantém, exatamente. E aí, dados estudos, assim, um estudo que foi super legal também, que também foi feito na Universidade de Harvard, tal, baseado nesses estudos que o pessoal começou a fazer, foi que as pessoas perceberam que 47% do tempo que a gente se mantém, que a gente está acordado, a gente não está presente, a gente está no chamado mundo da lua, né? Olha. Então isso foi uma outra Bom, questão muito, muito interessante, porque as pessoas cientificamente comprovada, diga. eu não tenho mais carro, já tem um tempo, mas já aconteceu, eu tive carro a vida inteira, já aconteceu de eu sair de casa dirigindo para ir para um lugar e quando eu me toquei, eu estava entrando no túnel Rebouças, indo para outro lugar completamente diferente.
Já aconteceu isso mais de uma vez, algumas vezes. Então, essa história de você não Você não estar estava. presente é seríssimo. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa que eu comecei a ficar com fome. Eu tinha encomendado uma comida, a comida não chegava, eu comecei a ficar com fome, aí eu não queria comer nada porque a comida estava chegando. Aí eu comecei a ficar mal-humorada, Uhum. aí a atenção foi embora, né? Apertei o Vai botão embora. errado no computador, foi um prejuízo de R$ 350. Uau! Meu Deus, É. eu tinha que apertar. Então, isso realmente é muito sério. A gente fica achando que é coisa É de super sério. hippie, de viajandão. Não, É, isso é muito sério. exatamente. É por isso que esses neurocientistas, né, estão fazendo muitos testes com essa prática para tentar entender como que as pessoas, como é que é o cérebro das pessoas, dos praticantes de meditação, né? E outro teste bem interessante que eles fizeram que tem esse dos que 47% do tempo você não está aqui, não está presente, não está por aqui, você está em outro lugar. Eles Uhum, perceberam que grande parte das pessoas estão fazendo alguma coisa, mas o desejo dela está em outro lugar fazendo outra coisa, né? Então você nunca está fazendo o ah, que você realmente que gostaria de fazer, né? Esse é um outro dado bem importante, bem curioso, né? Que as pessoas estão ali, estão fazendo alguma coisa e realmente não estão ali, né? Estão só de uhum. corpo presente, né? Uma coisa que a doutora Sara Lazar mostrou numa pesquisa que ela fez foi que, aí falando um pouco falando um pouco de neurociência, né? Como é que o nosso cérebro funciona e tal. Obviamente aqui só uma palhinha, né? Assim, só para a gente contextualizar aqui o Eu estudo tema, né? neuromarketing, né? Não sei se você sabe, mas eu estudo isso. Então, essas coisas do cérebro, eu sou chegada. Tem uma pergunta aqui: é igual para homens e mulheres? Esse funcionamento do cérebro, essa história de você estar aqui, não estar aqui, funciona igual para homens e mulheres? Funciona. É porque o cérebro das pessoas, a gente, assim, no que tange isso que a gente está falando, ele se divide na amígdala, que é uma parte do cérebro, e do córtex pré-frontal, né? A amígdala é aquele lugar ali que você precisa, os sentimentos e as coisas mais primitivas, digamos assim. Então, quando você sofre alguma coisa, quando você está numa pressão, aquela sensação de correr ou lutar, é ali que funciona, né? E aí tem vários outros, é, é, desperta também várias outras, cortisol, um monte de coisa e tal, que faz você ficar estressado, faz você ficar, né? Que é super importante, porque tem determinados momentos que você precisa estar com isso bem ativo, bem funcionando e tal, né? Mas assim, se você ficar com isso o tempo inteiro é prejudicial para a saúde, né? Porque as pessoas não conseguem ficar com isso o tempo inteiro e faz mal para a saúde, de certa forma. É aí que vai acumulando estresse, né? Exatamente, você vai ficando estressado e tal. Tem um livro de um escritor também, um outro neurocientista, que ele fala que as pessoas, com o tempo, esse sentimento de raiva o tempo inteiro, de sempre, sabe? Porque isso desperta, o sangue começa a bombear mais forte, o batimento cardíaco aumenta, todo o seu corpo dá uma desregulada, né? Para aquela sensação de você poder lutar ou fugir, Uhum. que é super importante, de novo, mas você não pode ficar com isso o tempo inteiro. Você tem que dar É, uma a gente contrabalanceada não tá com o tigre de dente de sabre esperando a gente na porta da caverna, né? o Então, tempo inteiro e tal, né? agora, para a gente, E quando tem esses picos, Rui, o que ajuda, me ajudou muito nesse processo todo de yoga também, foi a parte de respiração, para me trazer de volta, porque dá aquela exatamente. desconfigurada para É. apertar os botões e ajeitar tudo, botar de volta no lugar, demorava demais. Agora eu consigo puxando pela respiração.
Exatamente. Outra coisa também que as pessoas falam, né? Ah, você pratica yoga, medita, então você é a pessoa mais zen do mundo, nada te aborrece, nada te tira do sério, né? Que não é verdade, nós somos seres humanos, né? A gente fica chateado, né? A gente, a gente sente dor, sente raiva, a gente tem emoção, tem tudo isso. Nós somos pessoas, né? E as pessoas Não têm esses alcançamos sentimentos. o prana ainda. Exatamente. Mas eu acho que o grande lance é que a gente consegue ir para esse estado e voltar rápido, que é o que você falou, né? Você não mantém nesse estado de raiva, de nervosismo, de muito tempo. Você vai, você sente lá a sua raiva, você fica lá chateado com uma pessoa, com alguma situação, com uma questão, mas você volta para aquele estado, né, É de engraçado, normalidade. parece que a gente tem uma caixinha de ferramenta nova, né? Que a gente Exatamente. vai lá e peraí. Porque o que eu Ah. sinto é isso, a gente consegue consertar mais rápido. Eu acredito super nisso, assim. Eu acho que a gente consegue fazer um mix, exatamente, uma caixinha de ferramenta. E aí a gente fala de tudo. Então, assim, você está com aquela respiração torácica aqui no peito, aqui, que você não consegue respirar direito, faz 4 respirações completas. Sente o ar entrar pelo corpo todo, sair pelo corpo todo. Muda tudo. Prestando Tudo se atenção, transforma. né? No Prestando ar atenção. entrando e saindo. Exatamente. Tudo muda, tudo se transforma. Depois das 4 respirações, você. Não, beleza, passou, sabe? Passou. Você está com muita energia, você está com muita energia. Tem dia que a gente está com aquela energia de sobra. Faz uma prática de yoga, de vinyasana, de power yoga, super intensa. Você transpira pra caramba e tal. Joga tudo ali no tapetinho. Super, pô, super bom, né? Você sai da prática, parece que aquele suor que desceu do seu corpo te renovou, né? Te deu uma limpada, né? É como se a gente resetasse, né? Que nem quando o computador está Exatamente. começando a dar problema, a gente desliga e liga de novo. É, Parece isso. Eu já exatamente. durante o dia já parei para fazer yoga. Não, para tudo, vou fazer uma yoga. Aí fazia uma É, prática, bom, agora eu vou começar de novo. Parecia que eu tinha dormido, acordado, mudado de dia e vamos começar tudo a partir é. dali. E aí tem as outras, né? Tem Yoga Nidra, né? Aquele momento que você precisa dar uma desconectada, dar uma relaxada e tal. É um sono do yoga, né? Então você dá aquela relaxada. Tem as práticas de Yin Yoga, são práticas mais meditativas e para você conseguir flexibilidade, mais meditativa, que você fica com muita permanência naquelas posturas. Então, assim, você vai usando as técnicas, pranayama, yoga, meditação, de acordo com o momento que você está vivendo. Eu acho isso que é o grande barato da história, né? E associada a tudo isso, que é outra coisa bem bacana que o Mindfulness traz para a gente, que você não precisa somente ficar preso naquelas práticas formais que eles chamam, né? Que é o quê? Você sentar no seu cantinho para poder meditar. Você leva a prática de atenção para o seu dia. Então, obviamente que as práticas formais eu acho que são super importantes, você tem que estar ali um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você conseguir, que você puder, que você, enfim, que Uhum. você conseguir para fazer, mas o fato de você estar presente no seu dia a dia, você está escovando os dentes, presente ali, sentindo a escova passando pelos dentes, pela gengiva, sentindo a água, o bochecho da água. Você não está ali pensando o que, que você vai comer, aonde você vai, como é que é, se tem trânsito, o que, que você vai fazer no trabalho, cabeça em 1000 outros lugares, né? Você está ali escovando os dentes. Simplesmente isso. Que A é gente simples, mas é parece super difícil, né? a gente faz ao contrário, né? A gente fica achando que isso é perda de tempo. Então a gente está escovando o dente, fazendo a lista de compra do dia seguinte. A gente está trabalhando, pensando no que vai fazer daqui a pouco. E na verdade isso é errado. É, E abre isso portas para essas confusões, até para ir gerando muita ansiedade, né? Porque a gente vai como se fosse colocando um monte de coisa em cima da gente e daqui a pouco a gente não tem mais como carregar aquele peso todo. É. E aí você me lembrou de um outro ponto super importante, que assim, o pessoal
sei lá, na década de 80, década de 90, a gente tinha o hábito, a gente era incentivado a ser o tal do multitarefa, né? Multitasking, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tal. Quanto mais coisas você conseguisse fazer ao mesmo tempo, mais produtivo você era, mais capaz, mais... Isso foi também um outro estudo de vários neurocientistas, teve um recente, um neurocientista francês, que desmistificou essa lenda, né? Uhum. Ele provou que a gente só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. A gente não consegue dar atenção em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente dá atenção em 4 coisas ao mesmo tempo, você pega aquele 100% da sua atenção e divide em 4 pedacinhos. Então, você está dividindo a sua atenção. Então, na verdade, a chance de você fazer uma besteira em algum desses pedacinhos ou você esquecer de alguma situação, alguma coisa que você esqueceu em algum desses pedacinhos, é enorme, porque você não está com 100% da sua atenção ali, você está dividindo a sua atenção, né? Isso é Uhum. uma coisa bem curiosa, que quando você leva isso para as organizações, para as empresas, né? Que a pessoa tem que ser mais por menos, rápido, entrega, produtividade e tal, e você mostra que na verdade isso não é uma coisa esotérica, é ciência, né? Botaram as pessoas no laboratório, estudaram o cérebro das pessoas e provaram isso. E aí, depois que começaram a estimular isso, começaram a cobrar isso também. Se você não era uma pessoa multitarefa, você não é uma pessoa boa o suficiente. E por isso eu acho que começou a ter muito caso de síndrome de burnout, porque a pessoa não Exatamente. aguenta. Não aguenta a A pressão. pessoa é cobrada, a pessoa se cobra. Quanto mais ela tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mais ela não consegue, mais ela se cobra, e aquilo vai num círculo vicioso, e aí as coisas não vão dando certo, aí ela tenta fazer mais. É terrível. É por aí. Mas isso enfim, a ciência tem mostrado muita coisa legal, assim, e eu acho que a prática da atenção plena é uma prática que está sendo muito estudada. Tem mais de, sei lá, 2.000 publicações naquele PubMed, que é um site de publicações médicas e tal, sobre mindfulness, de mais diversos, crianças e adolescentes, depressão e ansiedade, é, recaída de depressão e ansiedade, pessoas que têm tendências a suicídio, enfim, parte de nutricional também, porque tudo, na verdade, você estimular os sentidos, né? Quando você começa a comer, visualizando a comida que você está comendo, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, ouvindo, né? Pegando. Então você não faz a coisa no piloto automático, você está ali super presente, mastigando devagar, sentindo o sabor dos alimentos. Então, isso vai trazendo várias coisas legais. Então, você tem uma sensação de saciedade muito maior do que você chegar ali, botar um prato e sair comendo, que você, quando acaba de comer, você nem sabe direito o que você comeu. Né? Que é o... Mas é engraçado que técnicas de emagrecimento mais antigas já recomendavam isso, por exemplo, vigilante do peso, eles falam há muitos anos que não é Uhum, para você comer na frente da televisão, não é para você comer lendo um livro, não é, é para você parar e comer. E não é para comer uma exatamente. coisa eu não conheço ninguém que faça não, mas me contaram comer na frente do computador, Com pegar um telefone, prato e comer é. Isso dizem que tem gente que faz isso. Pois é. Porque Não, é e até difícil, né? assim, São hábitos. realmente, quando você vê, é igual aquele pessoal que fica comendo biscoito vendo TV e a pessoa enfia a mão no saco de biscoito, ué, não tem mais. A pessoa nem Uhum, percebe que o biscoito já acabou. é. É impressionante, né? A boa notícia para isso tudo é que a nossa mente, assim como o nosso bíceps, tríceps, pernas, panturrilha, ela pode ser treinada também. Entendeu? Igual você treina, vou treinar para correr 2 km, depois eu quero treinar para correr 5, depois eu quero treinar para correr 10, meia maratona. O nosso cérebro pode ser treinado para isso. E o Uhum. mais legal é que também tudo isso com base científica, né?
com uma prática de 8 a 10 semanas, com uma meditação regular durante esse período, o nosso cérebro já dá sinais de que ele já tem uma modificação, né? Mas aí o que Então, que você recomenda? A pessoa todo dia meditar no mesmo horário ou quando acha que está precisando? a recomendação é sempre você tornar a prática, fazer uma analogia com um exercício físico, né? Você não vai malhar, o ideal é que você faça uma atividade física, sei lá, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Mesma coisa, a prática de meditação, a prática de atenção, o ideal é que você faça o máximo que você puder, né? Tem uma Eu faço dois regularidade. minutos, que o grande lance é a regularidade. Não adianta você ficar um dia inteiro meditando e passar 3 semanas Ah, sem, bom saber. né? Bom Você saber. tem que fazer um pouquinho todos os dias. Um E um pouquinho todos os pouquinho, dias. pode ser um pouquinho mesmo, né? Pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos. Exatamente, exatamente. Porque é difícil, né? No começo é um desafio grande, né? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, e isso daí vem o discurso de muitas pessoas que falam que não conseguem, meditar não é para mim, minha cabeça não para de pensar. E realmente, mas isso, outro dia uma menina falou para mim, pô, não sei como é que você consegue meditar, não é para mim, a minha cabeça não para de pensar, os meus pensamentos fico o tempo inteiro, pô, o meu também, de todo mundo é assim. Mas porque A existe gran- essa ideia que é quando a gente não medita, a gente acha que, porque a gente ouve falar, que meditar é não pensar em nada. Então, por exemplo, Exato. voltando àquela história do Meditando às 8, que você fazia Uhum. toda terça e quinta, 20 minutos de meditação. Aí era uma meditação guiada. Não era uma meditação, vamos fazer a meditação, ficar parado e não pensar em nada. Não, você ficava conduzindo o tempo todo. E acho que isso foi super legal até para quem nunca tinha meditado, que a pessoa começa a se acostumar. A intenção foi essa, né? Foi assim, tinham vários alunos meus que meio que perderam um pouco o norte, né, com a questão da pandemia, com a questão daquele momento lá que a gente estava vivendo, que no começo foi bem intenso, né? Depois a gente é super adaptável, a gente se É, acostuma às coisas e a coisa vai entrando nos eixos. Mas no começo foi um momento bem difícil para muita gente, né? Para todo mundo, na verdade. Para umas pessoas, eu entendo que foi um pouco pior, mas assim, para todo mundo foi muito difícil. E a uhum. proposta do Meditando às 8 era criar uma regularidade para que as pessoas tivessem aquele compromisso, aquela disciplina ali. Não queria não queria tomar muito tempo das pessoas, porque tinha questão de home office, cada um tem os seus compromissos e tal, mas era uma oportunidade de quem nunca teve contato com a meditação ou com uma prática de meditação, tá ali, 20 minutos. Normalmente eu falava um pouquinho sobre as técnicas, falava um pouquinho do como meditar, do que, de que forma e tal. E a gente fazia uma prática de 15, 20 minutos, 20 e pouquinhos e tal, que era para a pessoa sentir como é que a coisa acontece, né? E no começo é super difícil, a nossa cabeça das pessoas do mundo ocidental, né? A gente pensa o tempo inteiro. E nós somos seres pensantes, é normal, não tem jeito, é isso que acontece. Não, E eu quando, achava legal que você falava assim: se você não quiser fechar os olhos, não precisa. Se você quiser, pode só baixar a pálpebra e olhar para baixo. Se você quiser, você olha para frente. Porque tem essa história também, tem muita gente que não consegue ficar de olho fechado. Eu adoro ficar de olho fechado, mas eu conheço é, muita gente que não gosta de ficar de que não olho gosta. fechado. É. Talvez por perder o controle também, né? De poder É, controlar o ambiente. como a prática que eu guiava era uma prática baseada em atenção plena, no Mindfulness, o Mindfulness é uma prática super aberta, assim, né? Tem outras tradições de meditação que é um pouco diferente, só medita com os olhos fechados, outras enfim, tem outros tipos e outras formas. Mas o Mindfulness é uma prática super aberta, assim. Na verdade, você precisa estar numa postura confortável, mas não relaxante. Esse é o lance, Você né? não dorme, né? Se não dorme. Porque conforme você vai entrando naquele processo meditativo, a ansiedade, os pensamentos vão se desacelerando, que é outro mito também, acho que sempre é legal reforçar. Meditar não é pensar em nada. Porque o simples fato de você pensar
Em nada você já está pensando em alguma coisa. É. Então a gente não consegue parar de Não pensar posso pensar em nunca. nada, não posso pensar em nada, não posso pensar. Exatamente. Tem uma brincadeira que a gente faz com um professor meu, sempre fala, que é o seguinte, você fala assim, não pensa num elefante. Tem um elefante na sua cabeça na hora, É. né? Na hora, não tem jeito. Não pensa numa bola de futebol. Você já pensa, já imagina a bola de futebol na sua frente. É. Agora, quando você fala assim, pensa em tudo que você puder imaginar agora, assim, tudo, todas as coisas. Dá meio que uma confusão mental, você acaba que não pensa em nada. Ou, né? É um negócio meio. Porque a nossa mente, ela, ela, ela é feita para pensar. A gente está pensando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente não consegue não pensar em nada. Isso é uma coisa que falavam do passado e tal, mas que também já caiu e tal. O grande desafio dos pensamentos e da meditação não é você não pensar, é você desacelerar os pensamentos. Que aí você começa a descansar. Você começa a ter mais clareza nas coisas, porque pensar não é problema. O problema são os pensamentos repetitivos e compulsivos que grande parte das pessoas tem. Vem vários pensamentos ao mesmo tempo, que você não consegue ver as coisas de forma clara, né? Então, o grande desafio é você perceber que isso acontece, né? Que você está os pensamentos estão muito acelerados, tá demais, e aí você para e respira, que é aquele lance que a gente estava falando antes. Faz umas Aham. 3 respirações completas, presente, estando ali, sentindo o movimento do corpo inteiro quando respira, né? O ar entrando pelas narinas, saindo, o corpo se movimentando, o abdômen indo para frente, para trás, estando ali presente, sentindo cada momento, o que acontece com o seu corpo na respiração. E aí a coisa vai mudando, os pensamentos vão desacelerando, você vai mudando o foco e tal, e de repente você percebe que a coisa vai entrando. E a meditação vem complementando isso, né? Uhum. Então, assim, de novo, aquilo que a gente estava falando, né? A gente pega a caixinha de ferramenta, dependendo da situação que a gente se encontra, a gente usa uma, outra ou várias, que também é super legal você fazer uma prática de yoga super intensa, transpira pra caramba e no final faz 15 minutos de meditação. Também é super legal. Eu acho legal quando vocês falam, se você hoje conseguir fazer isso, se você hoje. Então, é tipo assim, às vezes a gente consegue fazer uma postura e depois no dia seguinte não consegue mais. Exatamente. Varia de dia, então, e a gente não tem que ficar se cobrando. Mas eu ontem consegui fazer isso, ontem eu consegui puxar o meu É, pé até aqui, por que, que hoje eu não consigo? Porque ontem foi ontem, hoje é hoje. Amanhã pode é ser tem, que um, eu consiga de novo. tem um lance super legal, né? Que assim, a gente precisa é, apreciar a viagem, não só o destino, né? A gente precisa apreciar a viagem. O caminho de se chegar lá também é legal, né? E, e quando a gente fica muito na ansiedade de só quero chegar no final, quero principalmente aí trazendo de novo para as práticas de yoga, né? Que tem posturas às vezes desafiadoras e tal, a pessoa fica muito obcecada, né, ansiosa em fazer aquela postura. Mas o processo de chegar até a postura é maravilhoso também. O Uhum. processo de você estar ali praticando, evoluindo um pouquinho a cada dia e tal, é super legal. E aí é o que você falou, né? Hoje eu vou, amanhã não sei, depois acontece. E a prática de yoga é muito legal por causa disso, porque você vai transformando o corpo sem notar. Uma coisa que você no Exatamente. começo era impossível, você olhava uma pessoa fazer e falava, pô, jamais vou fazer isso. Um É, tempinho depois você tá igual. já passei por isso. Agora, Rui, o que eu acho muito importante é que isso acontece no yoga e a gente transporta isso para a nossa vida do dia a dia. Tipo, Total. hoje eu não consegui fazer essa tarefa, tudo bem, amanhã eu consigo, ontem eu consegui. Então a gente para de se cobrar tanto, porque eu acho que muito que Exatamente. acontece na nossa mente é uma autocobrança frequente.
Por isso que são tantos pensamentos. Eu não posso esquecer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem que parar e dar É, aquele reset. exatamente. É assim, a gente precisa, que é o desacelerar, né? A gente precisa desacelerar e aceitar que a gente não tem o controle das coisas. E que tem o conceito da impermanência, que era uma coisa que eu falava bastante lá no Meditando às 8, né? Que as Uhum. coisas é, passam, né? Então, hoje, de repente, não estou legal para fazer determinada atividade, determinada postura, determinada função e tal. Mas amanhã, ok, pode ser que eu esteja, né? E tudo bem, né? Então, quando você entende que tudo passa, né? Que as coisas não são eternas, né? Que a maioria das coisas são impermanentes, né? Tem coisas permanentes também, mas a grande parte das coisas são impermanentes. Você começa a ver a vida de forma um pouquinho Não, e diferente. a gente aprende que as coisas não são permanentes, nem as boas, nem as ruins. Então, quando você bota a Exatamente. gente 15 minutos no Utkatasana, acha que Aham. você passou as férias no Utkatasana. A gente fica pensando assim, vai passar, e daqui a pouco acabou, daqui a pouco acabou, daqui a pouco Ah, acabou. ah, E ah. isso é um treino que a gente não percebe que a gente leva para a vida, que daqui a pouco está aborrecido, daqui a pouco isso vai passar, essa pessoa está me irritando, daqui a Exatamente. pouco isso vai passar, eu estou cansada, daqui a pouco isso vai passar, tudo daqui a pouco vai passar. É, E aproveitar também as coisas boas, porque daqui a pouco vai passar. exatamente. É o lance do. A gente tem que aproveitar cada momento da vida, né? Eu acho que esse grande lição para todos nós, assim, a gente tem que aproveitar cada momento da vida, Agora, o que eu porque achei tudo mais passa. legal é que essa história toda era do pessoal doidão, era daquela gente que. E aí os cientistas foram comprovar, e depois que virou ciência e a medicina, voltando, eu fui fazer yoga porque a médica me prescreveu. Uhum, A medicina começou a abraçar essas práticas, as pessoas começaram a entender que realmente não era tão doidona a ideia, né? Que o negócio funciona. exatamente, Você não precisa tomar exatamente. tantos remédios, você não precisa, né, fazer É, tantos tratamentos assim. Você precisa controlar suas energias, controlar seus pensamentos. E é mais fácil do que a gente imagina. pois é, e talvez seja esse o problema, porque é tão fácil, é tão simples, é tão disponível. Você não precisa de uma mega bicicleta, um mega equipamento, um mega alguma coisa para poder. É você saber lidar com os seus pensamentos e com as suas emoções. Simples assim, né? Você não precisa de nada, é você com você mesmo, é você sentar ali um pouquinho, né? Claro, apesar de você não precisar de nenhum mega equipamento, não estou dizendo que é fácil, é bem difícil, principalmente no começo. Mas assim, tudo é difícil no começo, né? A gente passa por aquela fase de adaptação e tal. Mas assim, depois que a prática faz parte da sua vida, a coisa começa a entrar numa forma super gostosa, super prazerosa, né? E é bem legal, né? Que você começa a perceber as coisas. Outra coisa que aí você falou que você pegou o túnel lá sem saber que estava pegando o túnel, né? A É, gente vive muito no piloto automático, que é exatamente. outro conceito que a gente traz muito, né? A gente vive no piloto automático, que é o quê? A gente faz as coisas sem pensar. A gente Não, simplesmente faz, entendeu? será que eu dei comida para o cachorro ou eu não dei comida para o cachorro ainda? Será que eu comi? Eu Exatamente. almocei hoje? Peraí. É, É impressionante isso que a gente faz. impressionante. Agora, eu acho muito bacana também que depois, é claro que é difícil, é claro que a gente para e a mente não para, e a gente quer abrir o olho e não quer fazer as posturas do quando está no yoga, não quer ficar parado quando está na meditação, mas depois que a gente acostuma, é muito gratificante também a gente perceber que a gente é autônomo para fazer isso, a gente não precisa da dependência do outro. A gente consegue Exato. parar 3 minutos para meditar sozinho. A gente consegue dar um Uhum. reset na nossa mente sozinho. Porque a gente É, aprende a se cuidar.
É muito Exatamente. bom ter orientação e tal, ajuda, é maravilhoso. Mas não é assim. Se você não tiver aquele mentor, você não consegue parar e ajeitar a sua mente. Não. Para 3 minutos, respira. Faz uma respiração. 4 segundos para dentro, 4 segundos parado, 4 segundos para fora, 4 segundos parado. É, Base cat já dá uma melhorada absurda. impressionante. É impressionante. É. É mágico o negócio, né? Funciona bastante, assim, né? É você aplicar a técnica certa no momento certo que você precisa, né? Você já começa a se conhecer e reconhecer, né, do que você precisa naquele momento, naquela situação. É, E essa acaba coisa da aquela coisa. comida do... Estou ansiosa, estou nervosa, vou tomar um comprimido. Não, estou ansiosa, estou nervosa. Deixa eu parar É, aqui um instante. Respira. é, Se tranca no banheiro. Minhas crianças estão me é, enlouquecendo. Se tranca no banheiro, senta é, 2 minutos, meio minuto. é. Ou então para, olha para a criança e dá 2 respiradas. Funciona. Funciona. Não, e aí, de novo, a gente traz aquele conceito da impermanência, né? Vai passar, né? Aquela coisa não vai ficar ali, aquela situação desconfortável não vai ficar ali para sempre, vai passar, né? Exatamente. E isso é outra coisa que a gente não precisa ficar preso a alguma coisa para ser feliz ou algum objetivo e tal, né? A gente precisa desapegar desses, porque senão a gente cria uma meta, aí você consegue aquela meta, daqui a pouco você cria outra, daqui a pouco você cria outra, daqui a pouco você vira num piloto automático de metas e tal, Uma máquina de insatisfação, uma né? máquina de insatisfação. Eles falam muito que é no Roda de Sansara, né? Que você está sempre querendo alguma coisa e enquanto você não consegue, isso é a coisa mais importante da vida para você. Sem aquilo você não vai ser feliz, você não vai ser completo. E aí quando você consegue, beleza, você vai passar 3 ou 4 dias ali super feliz, mas passou aqueles 3 ou 4 dias, você vai criar outra meta, outra coisa, outra. Então você fica nessa roda o tempo inteiro. E isso vale para coisas, para pessoas, para, enfim, vale para quase tudo, né? Então, a gente precisa, não precisa ter a gente precisa ser, é o lance do, precisa aproveitar cada momento da vida, né? Independente da situação, independente dos desejos, conquistas e tal. A gente tem que ser feliz Exato. agora, né? E tem tantas coisas muito pequenas que deixam a gente feliz, né? Que a gente não precisa ficar só focando naquela coisa. Eu me lembro quando eu era criança, eu e uma amiga, a gente adorava fazer lista de Uhum. convidados da nossa festa. Que a gente ia, vamos dar uma festa, vamos dar uma festa. Aí o mais legal era planejar a festa. Era o mais legal. A festa, a gente ficava, fazia a É. lista, vamos chamar quem? Aí fazia a lista de nomes, o que a gente vai fazer de comida. Aí fazia a festa. Daqui a pouco passava 2 meses, vamos fazer outra festa? E a É. festa não era o dia da festa. A festa era a gente planejar, era o nosso entretenimento aquilo. Então a gente tem que passar o Uhum. tempo todo planejando a nossa festa. É. É. Exatamente. Tem muita gente que faz isso com viagem, né? O lance da viagem é você fazer o roteiro, a preparação da viagem, montar, passar meses ali viajando em casa, né, pesquisando e tal. E aí, beleza, chegou a viagem, passa lá 10 dias, uma semana e tal, não sei o que, aí voltou, e aí? Vamos Vamos programar fazer a de novo? próxima. Vamos programar a próxima, né? É por aí. É. Não, mas olha, eu falo para todo mundo, essas práticas de yoga e meditação, eu com 20 anos de home office, então para mim foi muito mais fácil esse período do que para a maioria das pessoas, porque eu estava acostumada a ficar dentro de casa, já tinha todos os recursos, já tinha tudo montado. É Uhum, claro que eu não pude ir na rua, adoro de manhã ia andar na beira da praia e tal. Isso foi chato, mas mesmo eu já tendo esse treinamento todo, se não fosse a yoga e a meditação, eu teria sido muito, muito, muito mais difícil.
Porque na hora que É. dava aquela ansiedade, aquele pânico, como é que vai ser? Será que vai acontecer? Não vai acontecer? Vai mudar? Aí você começa com aquela enxurrada de notícias ruins, que as pessoas adoram também, ficar se Uhum. envenenando daquelas notícias ruins. E aí aquele negócio vai subindo e você, não, vou parar. É. É o lance Ah, dos pensamentos compulsivos e repetitivos, né? E da falta de controle de uma situação dessa que a gente viveu e está vivendo aí. Então, a gente percebe. porque não acabou. Não acabou, exatamente, não acabou. Mas aí a gente fica tentando achar uma solução para um problema, para uma questão que a gente não tem controle. E aí é aquilo que eu falei no começo, a gente entra nesse loop de tentar. E o lance da ansiedade é que quanto mais a gente entra, quanto mais a gente tenta buscar uma solução, parece que mais a gente vai pro buraco. Quanto Uhum. mais a gente tenta achar uma solução, mais a gente se afunda. E aí fica num processo que é muito difícil de sair. E quando você conhece a meditação e a respiração, cara, Sabe dá uma que mudada. eu comparo assim com aquela nossa mesa de trabalho, a minha, por Uhum, exemplo. Eu vou pegando coisa e vou colocando aqui. Aí vou colocando aqui. Aí vou empilhando. Eu gosto dos cadernos. Aí tem os cadernos, as canetas, os livros, as coisas, os papéis, as anotações. Daqui a pouco eu já não sei mais onde está nada. Aí tem dia que eu entro aqui e falo, vou arrumar aham. tudo. Aí arrumo tudo, olho coisa que eu jogo fora. Eu comparo isso com a meditação. Você vai enchendo a sua cabeça, enchendo, enchendo, enchendo. Daqui a pouco você já não consegue. Para porque eu já não estou mais sabendo nada, não consigo pensar nada, não É. consigo resolver nada. Aí você para, respira, faz um tempo de meditação e é aquela arrumada na mesa. Aí você consegue encontrar as coisas que você estava buscando, ter as respostas que você estava procurando, Uhum. ter as inspirações que você estava precisando. Porque quando tá aquela bagunçaiada toda, você não consegue Não, nada. Mas o às vezes. ideal é que a gente consiga fazer isso no dia a dia, né? Para não chegar nesse ponto, que você vá respirando o tempo inteiro, né? Que tem um lance, né? A respiração controla a mente e a mente controla o corpo. Então a gente precisa estar com isso, esse controle, né? Da mente, do corpo e da respiração, tá? Uma coisa tudo muito interligada. Então a gente Uhum. precisa estar com essa respiração, não precisa deixar a coisa chegar no caos para ir, vamos zerar tudo e vamos. Exato, exatamente. Faz aquela limpezinha básica todo dia, Exata, né? é, Para é. ficar tudo mais ou menos arrumadinho. E outra coisa, não precisa ser assim, eu tenho que parar meia hora. Não, é muito mais simples do que a gente Muito acha. mais simples. É 3 minutos, Exatamente. são 3 minutos, são 5 minutos. Um É, minuto que seja para. é, Respira, faz 3 respirações profundas é. para ver se o negócio já não dá um. É, É e físico, é nesse, oxigênio que vai para o nosso cérebro. exatamente. E nesse momento que a gente, acho que muita coisa vai mudar, né, daqui para frente e tal, com a pandemia, né? O trabalho home office, eu acho que veio para ficar, pelo menos, acho que quem fazia uma, duas vezes por semana, a tendência é que fique mais. Quem não fazia vai passar a fazer duas ou três vezes por semana e tal. E aí vai dar uma mudada na rotina das pessoas de forma geral, né? Assim, quem tinha uma rotina muito fora de casa, talvez tenha que dar uma readaptada, né? Os estúdios, os lugares e tal. Então, assim, a gente tem que criar uma rotina, a gente tem que incluir isso na nossa vida em casa, né? Ter um cantinho para a gente poder desacelerar, sentar, respirar, ficar ali quietinho, E ter um levar para cantinho a para fazer família também essa prática, né? Ensinar as crianças. Porque é, você ensinando as crianças, eles gostam. é. Foi uma Eles experiência gostam de super legal falar. que eu tive na Oi? uma experiência super legal foi uma experiência super legal que eu tive no Meditando às 8 aí nesse período, que volta e meia tinha uma aluna, tinha a Bia, uma aluna lá do estúdio lá, Aham. aparecia, aí ela mandava uma mensagem: hoje tá a família inteira, tá Ai, meu que pai, tá minha mãe, maravilha. tá não sei quem. Então, isso foi bem legal. Não só ela eu tô lembrando agora, mas tiveram outras pessoas que também começaram a participar e tal. E aí chamou o pai, chamou a mãe, daqui a pouco, aí de vez em quando ela mandava a mensagem: pô, hoje tá a família inteira, hoje tá
tá meu pai, tá meu marido, tá não sei quem. Que Essa ótimo. menina, por acaso, ela é de Vitória enfim, ela estava com a família lá, então ela... E aí começou a ser rotina da família, assim, toda terça e quinta tava Muito ela e bom, mais a família praticando lá. muito Também legal. tinha outra menina. Isso tem várias histórias, né? Isso foi uma experiência muito bacana para mim. Eu acho que foi bem gratificante. Assim, teve uma menina que começou a fazer, daqui a pouco chamou o marido, aí o marido começou a praticar e ela meio que ia esporadicamente. O marido, que foi o convidado, todo terça e quinta estava lá presente e tal. É porque isso vai dando uma equalizada na energia da casa, né? Foi bem legal. Assim, e os depoimentos, né? O pessoal falou que muita gente falando que salvou a quarentena, que ajudou bastante nesse momento aí de incertezas, né? Uhum. Enfim, Não, e foi foi criando uma um experiência novo bem hábito. bacana, bem boa. O que eu acho legal das pessoas verem é que elas não têm que ter essa dependência. Ah, não tem mais o Rui terça e quinta fazendo, então não vou fazer mais. Não. Mantém a prática. A pessoa pode continuar fazendo, né? É, Muito é. porque elas estão gravadas É lá no aquele. CNTV, né? Tem, Exatamente, é só ir lá. vai lá, tá, Tem várias se lá. precisar de que faça guiada, tem as meditações lá gravadas. É, Mas o mais é, importante de é. tudo foi mostrar para as pessoas, da mesma forma que muitas pessoas não acreditavam que trabalhar em home office era uma coisa possível e era até mais produtivo do que trabalhar fora, as pessoas foram Uhum. jogadas na meditação assim, eu não tenho mais o que fazer, vou fazer isso. E comprovaram que isso é muito bom, que isso dá certo. É. Então foi muito E foi bacana. uma todos os eu comecei foi curioso porque se abria um jornal, abria uma notícia, tudo, todo mundo indicava as práticas de yoga e meditação. Assim, ganhou Exato. uma proporção na mídia de uma forma assim, as empresas incentivando, fazendo aulas em grupo, em home office. Assim, a empresa contratava um professor de yoga para dar aula para uma equipe dentro de uma corporação, de uma companhia e Uhum. tal. Então, assim, é, eu acho que os RHs das empresas, as pessoas, todo mundo começou a perceber que esse momento que a gente está vivendo e que a gente viveu mais intenso aí há 2, 3 meses atrás, a gente precisava de um suporte emocional, né? Um suporte, o lance do meio super falado, né? Mas assim, acho que não tem outro termo para dizer, que é o olhar para dentro, né? A gente passava É, o tempo inteiro para fora, fazendo, planejando e tal, e a gente não tinha tempo de olhar para dentro, olhar e conviver com a família. Muita gente nunca tinha convivido com a família tanto tempo. Era casado há exatamente. anos e não tinha um convívio, nunca teve um convívio mais próximo e tão regular assim como essa pandemia deu oportunidade de ter, né? Que Uhum. aí teve os dois lados, né? Pro bem e pro mal, mas assim, enfim, Não, mas foi foi uma. deu aquela chacoalhada para dar uma Isso, arrumada no que tinha que ser arrumado, né? Porque situações que não estavam boas estavam sendo empurradas com a barriga e isso também não é positivo. é, Então, exatamente. eu acho que para o bem e para o mal foi tudo para o bem, né? No final, é O saldo tudo. foi positivo, né? Rui, seremos cortados aqui pelo Instagram. Opa, Tá acabando então aqui vamos nosso fechar. tempo. Mas olha só, brigadíssima por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigadíssima por todas as meditações Obrigado de você terças e pela quintas. oportunidade. Você foi o maior incentivador aí do projeto, me ajudou bastante, então acho que você também tem uma parcela grande aí nesse projeto, nesse Ah, processo imagina, todo. só dei Super obrigado. um apoio. Beijo É, para você. beijo. E eu vou deixar a descrição do seu Instagram aqui quando eu publicar o vídeo para o pessoal poder te seguir. Legal. Obrigado, gente. Super Tá bom? obrigado aí pela presença das pessoas. Obrigado, Marcinha. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.
Com muita atenção, Isso. né? Presente. Tchau, Tchau, tchau. gente.